Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Caríssimo amigo e amiga, nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Páscoa. Tempo extremamente importante para a vida da igreja, no qual nós recordamos este momento especial entre a ressurreição do Senhor e a sua ascensão aos céus. Tempo em que Jesus confirma na fé os seus discípulos desanimados, contrariados pelo evento da cruz. Quando Jesus, aparecendo aos seus discípulos, ajuda-os a compreender que eles não estarão sós, que eles não estarão de maneira nenhuma desamparados no cumprimento da sua missão. Eles continuarão contando com a sua presença, com a sua ajuda, com a sua companhia encorajadora, animadora. No Evangelho deste domingo, nós escutamos, percebemos Jesus que, diante dos apóstolos reunidos, aparece no meio deles, mesmo estando cerradas, fechadas as portas do recinto onde eles se encontravam. Entrar no lugar fechado, portas trancadas, significa dizer que Jesus ressuscitado não se prende mais, não se aprisiona mais, não está mais à mercê das limitações de tempo e de espaço. Ele, mesmo sendo fechadas as portas, consegue adentrar no recinto onde estão os seus amigos. E ali, no meio deles, dá-lhes as provas de que, de fato, aquele que está ali presente não é outro, não é um fantasma, mas é ele mesmo, mostrando-lhes como sinal concreto da sua identificação os sinais das mãos e dos pés, onde fora pregado na Santa Cruz. Para os discípulos compreenderem que de fato ali está presente Jesus, o Mestre, animando-os, encorajando-os e dando-lhes como primeiro sinal, como primeiro fruto da sua ressurreição, a paz para que ela reine no meio dos seus amigos. De fato, para a fortaleza da igreja, para a unidade da igreja, é necessário a paz. Certamente Jesus conhecia cada um dos seus discípulos, as limitações, as dificuldades, as incompreensões, o caráter próprio de cada um, muitas vezes as limitações, muitas vezes os embates que aconteciam entre os seus discípulos. É necessário que haja a paz para que a igreja permaneça forte e cumpra até o fim com fidelidade a missão recebida do Pai. Jesus, estando com eles, não encontrou na primeira aparição Tomé, um dos seus discípulos, que, ouvindo o testemunho dos outros, não quis acreditar e colocou como condição, impôs como critério para crer que Cristo está vivo, a possibilidade de pôr as mãos no lugar dos cravos, nas chagas do seu corpo. E numa segunda aparição, como nos relata o Evangelho, ali se fazia presente o Tomé. E Jesus o convida para que, de fato, faça a experiência de lhe tocar as feridas. Tomé, mediante esta possibilidade, inclusive abre mão de fazê-lo. Apenas confessa, chamando Jesus de meu Senhor e meu Deus. Tomé, na verdade, encarna aqui todos aqueles que somos a igreja e que muitas vezes não cremos, que muitas vezes duvidamos, que muitas vezes não reconhecemos, que muitas vezes não aceitamos, não acolhemos o testemunho dos irmãos e das irmãs acerca da boa nova do Evangelho. Na verdade, muitas vezes nós também sentimos as crises de Tomé.
Também muitas vezes nós sentimos a tentação de não crer, de não acolher. O Evangelho de hoje ajuda-nos a compreender: felizes são aqueles que acreditaram, mesmo sem ter visto. Certamente, Jesus se refere aqui à possibilidade da multidão de homens e mulheres que haverão de crer apenas pela força do testemunho, pela força da pregação, pela força do anúncio que os seus discípulos e a igreja ao longo da história realizou em relação à sua pessoa, anunciando e comunicando a boa nova. Que Deus nos abra o coração, que Deus nos abra o entendimento, para que nós possamos compreender, acolher, viver e depois testemunhar a experiência do Cristo vivo e ressuscitado no nosso meio. Deus o abençoe, Deus lhe dê uma semana abençoada e feliz. Neste domingo nós também fazemos a abertura do mês de maio em todas as comunidades, capelas da nossa igreja. É o mês em que nós devotamos o nosso coração para olhar com carinho a figura de Maria. Que ela nos ajude a ser fiel, que ela nos ajude a viver com fidelidade a nossa missão de colaboradores e colaboradoras no anúncio do reino de Deus, no testemunho da boa nova e no cumprimento da caridade. Que as virtudes próprias de Maria sejam também virtudes nossas: acolhimento da palavra de Deus, docilidade, abertura para servir ao próximo e a capacidade de se colocar como a primeira discípula de Jesus, o seu amado Filho, para que depois testemunhemos, levando aos outros a alegria da pertença a Cristo. Neste mês, muitas vezes e muitas pessoas assumem a atitude de fazer as promessas, de vestir branco. Importante que, muito mais do que um revestimento externo, é importante que nos revistamos internamente das virtudes próprias de Maria, imitando-a naquilo que ela foi. Que Deus nos abençoe, nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.